né? Tem um slide aí que fala do Sandor, que eu poderia, deixa eu ver qual que é o próximo, pode ser o 4, se eu queria só falar um pouquinho do Sandor, depois eu volto para esse slide, né? Que o Sandor falava assim, que o corpo é visto como instrumento para a estruturação e evolução da consciência, né? Você lembra dele, Jerusa, do Sandor? Ele foi mestre, inclusive, professor da Shoah, era um grupo da psicologia integrado, psique-corpo, né? E a Shoah também veio desse grupo. Ele que falou para a Shoah fazer Tai Chi, né? Por isso que ela... Então, ele falava o seguinte, as discípulas dele, né? Trabalhamos com a matéria, que é o nosso corpo, e através dos movimentos, vamos resgatando o nosso espírito, ou o significado mais profundo dos símbolos adormecidos dentro de nós, promovendo, assim, a circulação da energia entre o consciente e o inconsciente. Daí ele falava assim, a pedra filosofal desse processo é o encontro com o centro ordenador da personalidade, né? Que existe um centro ordenador da personalidade, onde os conflitos são superados e os opostos harmonizados. Bom, voltando para o slide anterior, isso aí um pouco, eu estou falando da minha apresentação, aí, porque eu falei do professor Sandor, como que ele via o corpo e a mente, né? Bom, aí eu entrei na prefeitura, em 2002 foi feita a formação, né, aqui pela Associação Pailin, foi uma formação muito completa, acho que de um ano, né, Jerusa, um ano inteiro, lá no Parque do Ibirapuera, e depois vários anos de supervisão que foi dada aqui pela Associação Pailin. E a gente pode falar, né, Jerusa, que hoje estava presente aqui a doutora Elzira, que já em 1992, que ela já fez esse trabalho de formação de instrutores na região do Campo Limpo, né? Então, eu falo que a doutora Elzira foi a precursora, aquela que abriu a porta, né? Ela queria ficar, mas ela não estava podendo. Mas esse trabalho, que eu acho que é um grande trabalho social, né? Começou e depois recomeçou em 2002, com as supervisões da Associação Pailin, né? Aí, logo que eu fiz a formação, logo em seguida já começamos o trabalho, na época no ambulatório, num grande ambulatório de especialidades, ambulatório de Pedreira, e primeiro nós fizemos uma sensibilização com os funcionários, isso eu acho bastante importante, que as pessoas entendam dentro da unidade de saúde o que é o Tai Chi, né? Então a gente fez uma sensibilização, e como a demanda era muito grande, e 4 pessoas fizeram o curso para instrutor, então nós tínhamos 4 instrutores no Pedreira, né? E então nós podíamos nos revezar e fazíamos grupo, acho que 3, 4 vezes por semana, e eles encaminhavam muito, porque a demanda era muito grande também. Eu lembro que o ortopedista vivia no sufoco, então ele encaminhava muita gente, né? E as pessoas iam melhorando, passavam menos em consulta, tinha isso, diminuição do número de consultas, e as pessoas começaram a perceber que o Tai Chi Pailin era um bom instrumento para promoção e prevenção de saúde. É um trabalho de saúde pública também, né? E foi muito legal no Pedreira, porque as pessoas foram se entusiasmando, a comunidade foi se entusiasmando, até eles construíram um espaço, o conselho gestor conseguiu construir um espaço coberto para a gente fazer a prática, né? Bom, daí quando eu vi que eu ia me aposentar, eu voltei para a clínica, o atendimento clínico, e fui fazer pós-graduação, já pensando em juntar o Tai Chi com a psicologia analítica, e a monografia, o tema da monografia foi o caminho do Tai Chi Pailin e a psicologia analítica, né? Juntar as duas coisas. Eu acho que na apresentação pessoal, currículo, a pessoa... Desculpa, tem uma pergunta, acho. Rica, como é que eu faço? Tem uma mãozinha, Janaína Akemi. Quer perguntar, Janaína? Janaína Akemi.
Ah, desculpa, foi na hora que o som estava falhando, eu levantei para avisar. Obrigada, desculpa. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês põem a mãozinha aí e a gente vai respondendo, viu? Depois da experiência no ambulatório de Pedreira, daí eu fui para o Centro de Convivência de Santo Amaro, para o CECO, né? E lá tinha uma demanda grande de pessoas com transtornos mentais, né? E aí a gente fazia grupos de Tai Chi Pai Lin com pessoas com transtornos mais graves, como esquizofrenia. Nem todos participavam, alguns participavam. Depressão. Nós tivemos casos de pessoas que estavam readaptados da prefeitura, acho que estavam enfrentando alguma situação difícil, eles enviavam para o grupo de Tai Chi Pai Lin. Algumas pessoas estavam fazendo formação em enfermagem, fizeram o Tai Chi Pai Lin, né, porque eu acho que foi muito legal para o pessoal que fazia formação em enfermagem. Então, no CECO de Santo Amaro, fizemos um trabalho bem interessante ligado à saúde mental, né? Algumas vezes eu conversava também um pouco com essas pessoas, e aí a gente fazia o grupo, e a gente ia acompanhando dentro das oficinas do Centro de Convivência. Até tem um caso que eu vou contar para vocês, o caso de um rapaz esquizofrênico que chamava muita atenção, que ele era um diagnóstico muito, muito difícil, porque ele era meio catatônico, muito parado, mas ele gostava do Tai Chi. E eu lembro que a primeira vez que eu vi ele na postura da árvore, em Jerusalém, ele estava assim, vou até fazer, tudo, ele fazia assim, tudo. Então, só da gente ver que aquela postura modificando, aquele ombro, aquela respiração fluindo, né? Ele foi descendo, ele foi, parece que enraizando, né? E assim, a gente não falava nada, eu só percebia, e eu via que ele gostava dos movimentos, dos balancinhos, ele ia fazendo, ele ia soltando, né? E aí ele fazia uma oficina de mosaico. Aí a oficineira, que era uma terapeuta ocupacional, ela falou comigo, então o que aconteceu com o rapaz? Ele agora está muito mais criativo, ele está pondo cor, ele tá fazendo os mosaicos com muita... Eu falei, eu não estou fazendo nada, é o Tai Chi que está processando dele, né? O Tai Chi interno, acho que ele pegou aqui. Então, esse tipo de transformação a gente ia vendo, né? Então, por isso que, quando eu fiz a minha monografia, eu vou até falar para vocês qual foi a minha hipótese diagnóstica na monografia, né? A minha hipótese foi a seguinte, que esta prática facilitadora do autoconhecimento pode possibilitar transformações internas dentro de um processo que o Jung chamava de processo de individuação. Depois eu vou falar para vocês o que seria o processo de individuação, né? Por meio de vivências de seus símbolos do corpo, né? Então, a hipótese diagnóstica foi essa, que essa prática pode possibilitar transformações internas dentro do processo de individuação. E o objetivo do meu trabalho seria fazer uma reflexão sobre essa prática, o Tai Chi Pai Lin, sobre o referencial da psicologia analítica, buscando equivalências entre o Tao, o que o Jung chamou de self, e o processo de individuação. O processo de individuação, Jung falava assim, que é um processo em que a pessoa vai se tornar aquilo que realmente ela é, né? Em contato com a sua natureza mais interna, que possibilita o processo de desenvolvimento daquilo que realmente é a sua natureza mais profunda, aquilo que realmente ele é, né? Se ele tenha essa direção. Então, é muito ligado à nossa ideia de tal, né? Tudo bem, Jerusa? Quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Acho que aqui eu já falei, né? Daí o Sandro já foi.
Vamos passar para aqui. Então, como que foram acontecendo as descobertas? Eu vou contar para vocês como, quando eu comecei a realizar o Tai Chi Pai Lin, no ambulatório de pedreiro, como as fichas foram caindo. No começo a gente fazia, achava gostoso, bom, ai que gostoso, faz bem. Mas como que as fichas foram caindo para fazer essas conexões com a psicologia, né? Então eu percebi assim, primeiro assim, que era uma prática muito simples, muito fácil de se fazer, de se realizar para a saúde pública, assim, de fazer grupo, né? Que as pessoas se sentiam bem, fui percebendo assim, né? E que podia ser feito em qualquer lugar, né? E que tinha um fundamento muito, né, numa medicina, uma medicina tradicional chinesa, e numa filosofia, uma sabedoria taoísta, que é a própria sabedoria da natureza, né? que é a própria sabedoria da natureza, né? Então, aí eu fui percebendo que tinha essa coisa de mente e corpo integrados, que a gente tanto estudou dentro com o nosso professor Sandor, né? Mente e corpo juntos, né? Fui percebendo vou falando assim, isso é uma coisa muito pessoal, né? A respiração, essa respiração profunda de raiz, e eu percebi que a respiração ela vai descendo e que libera essa parte do corpo. A angústia fica aqui em cima, né? As opressões, o Sandor falava muito assim, que tudo que a gente não conseguia falar e fazer, a gente prendia nessa região, né? E a respiração vai baixando, vai se tornando assim, como diz Jerusa, a respiração do bebê, mais baixa, né? Mais verdadeira, mais só. Então isso me chamou a atenção, eu falei, nossa, só essa respiração, né, mais profunda, a liberação dessa parte, né? A pessoa se sente muito mais livre, vai soltando. E aí eu fui percebendo nas dobras, principalmente, a consciência corporal, né? A gente falava muito isso, da consciência corporal. A consciência de cada parte do corpo, né? O corpo não é um tronco, tem as suas dobras, né? Então, essa consciência corporal que essa prática dá. O professor Carlos Byton, né? Ele com quem agora eu tenho estudado psicologia simbólica junguiana com a professora Maria Helena Guerra, minha mestra da psicologia também, né? Falam muito das funções, as funções que levam à consciência, né? Que podem, então, assim, o Tai Chi é cheio dessas funções, né? Assim, como a flexibilidade, né? A flexibilidade. Eu fico, quantas pessoas chegavam assim mais rígidas e foram ficando mais flexíveis, inclusive em termos mentais, psíquicos, né? Porque na medida que você faz o movimento, essa flexibilidade vai integrando a personalidade da pessoa, né? Então, a suavidade, o equilíbrio, gente, o equilíbrio também era uma coisa que o equilíbrio interno, né, o equilíbrio corporal, né, quanto o enraizamento, você ter os pés muito firmes no chão, né? Isso para as pessoas que tinham problemas relacionados à saúde mental, esse enraizamento, esse equilíbrio, né? Outra coisa que me chamou, outra função estruturante, né, que é assim que a gente fala na psicologia simbólica, porque ele estrutura a personalidade, a consciência, é expansão e recolhimento. Expansão e recolhimento. Porque eu penso assim, quanto atualmente no mundo de hoje a gente não expande? Quanto a gente não expande, não fica nas redes sociais, não fica ouvindo as coisas de fora, quanto a gente não vive nessa expansão e quão pouco a gente recorda. Então, eu acho que isso também me chamou muita atenção, a coisa da gente fazer, sempre que expande vem o recolhimento, sempre que expande recorre, sempre volta para a casa interna, Essa sedimentação, para mim, foi uma descoberta. Falei, nossa, isso
essa ida e volta, que o Jung falava da energia psíquica como o princípio da enantiodromia. Se você ia muito para um lado, volta para o outro. E às vezes não é legal, porque às vezes você vai demais para um lado, tem esses transtornos, né, a bipolaridade, você vai muito para um lado, né, fica muito excitado, depois vai muito para o outro, fica muito deprimido. Então, eu até tinha gente bipolar, já teve uma moça que eu atendia em psicoterapia e fazia tai chi, e a gente trabalhava muita coisa do centro. Quando ela sentia que é muito para um lado, volta para o centro. Sentia que é muito para o outro, volta para o centro. Bom, então, o que mais que foi me chamando a atenção? Isso aí, gente, são as coisas que foram me chamando a atenção, as fichas que foram caindo, né? Conexão com a natureza, que para mim a natureza externa e interna, uma coisa só, né? Essa conexão com o natural, né? Bom, que levavam a uma sensação de bem-estar. Vamos lá. Outro slide. Deixa eu ver uma coisa. Aí, bom, aí a parte mais teórica, né? Também foi. Ainda não falei o fundamental, viu, gente? Guarda aí, que o fundamental das minhas descobertas ainda veio. O fundamental veio. Mas como eu estava falando do tal, né? As teorias também ajudaram, né, as fichas. Né? Eu gosto muito assim de... Assim, se a gente já percebeu se a gente é mais yang ou se a gente é mais yin. Se a gente é mais yang, se a gente é muito yang, de repente a gente tem que trabalhar mais o lado yin da gente, ou se a gente é muito yin. Né? O que seria o yang? Né? Outro dia eu estava conversando nos meus grupos, aquelas pessoas mais espalhafatosas, mais extrovertidas, que falam muito, sentem aquele calor, agitada, de repente a pessoa fala, poxa, eu estou um pouco yang demais. Vamos pro yin. Né? Essa coisa de... as teorias também ajudam muito, né? Dos 5 elementos, que eu acho que o doutor Emílio falou muito bem na aula passada, das emoções que são ligadas aos órgãos, né? Isso é bem legal a gente ver qual emoção está saindo mais, que a gente está mais claro, a gente é ligado a que órgão. Sempre, eu acho que essa ideia do centro, na prática, sempre ajuda, mesmo que a gente não saiba exatamente a coisa dos 5 elementos, o que gera, o que controla, volta para o centro, centraliza, equilibra. É isso que eu acho. Concorda, Jerusa? Não sei, Jerusa está... Bom, a teoria dos meridianos também, né? A gente perceber que a energia fluindo pelo corpo, né? Às vezes a gente percebe que ela tem algum lugarzinho que está mais engripadinho, né? Mas que precisa ser mais trabalhado. A gente sente, às vezes, no corpo qual lugar que a energia está bloqueadinha, né? Bom, isso aí vai ser só um apanhadinho. Isso aí não vou falar muito, não. Vamos falar agora... então, aqui eu queria só ler esse poeminha sobre a flexibilidade, que é um poeminha, é uma versão da Lúcia Lee até, do Tao Te Ching, verso 76, sobre a flexibilidade. Eu acho tão bonito, né? Ao nascer, o homem é suave e flexível. Na sua morte, é duro e rígido. As plantas verdes são tenras e úmidas. Na sua morte, são murchas e secas. Um arco rígido não vence o combate. Uma árvore que não se curva, quebra. O duro e rígido tombarão. O suave e o flexível sobreviverão. Eu acho legal, porque essa questão da flexibilidade, né, que a gente faz muito no Tai Chi e muda a vida da gente. Muda. Porque a gente acaba percebendo que é muito melhor ser flexível. Nas nossas ações também, né? Nas nossas ações, em tudo que a gente faz. A gente sofre menos e faz o outro sofrer menos. Bom,
Agora, eu vou falar rapidamente, porque eu quero falar da minha descoberta essencial. Então, o Tao, né? O Tao e o Self. Né? O Tao é o quê? É o princípio unificador que organiza toda a vida. Eu usei essa definição porque é muito parecido com o Self, com aquilo que Jung chamou de totalidade psíquica, que dentro da psique nós temos algo que nos organiza, né? que junta, que organiza toda a vida, que Buyton chamou de arquétipo central. Arquétipo central, que é o principal dos arquétipos, que centraliza, o grande mestre dos arquétipos. Né? O sábio é aquele que vive em harmonia com o Tao. As pessoas sábias é aquele que consegue harmonizar. Né? Na verdade, é aquilo que a gente pretende numa terapia. O quê? Que a pessoa viva em harmonia com seu self, com o Tao, com a sua natureza mais profunda. Esse é o princípio da terapia analítica. Né? E aí a gente pensa muito no mundo de hoje, como o mundo está, né? Como é difícil, né? Viver em harmonia com essa natureza mais interna. Né? O Tao, ele é inominável, dá origem a todas as coisas. Né? O Self também, a totalidade psíquica também. Né? É inominável. A gente não conhece inteiro. Né? Tudo em si tem a presença do Tao. Podemos chegar nele através das coisas visíveis, daquilo que é manifestado. A gente chega no Tao através das manifestações. Né? E a gente chega nós nos manifestamos, o nosso self se manifesta através das nossas ações também. Né? Aí eu coloquei, o Tao é mistério, contém yin yang. Bom, eu já falei um pouco do arquétipo central, né? Que para Jung é o centro do universo psicológico, centro da totalidade da psique, capaz de reconciliar todos os opostos, aceitando todos os elementos da vida psíquica. Para Buyton, o arquétipo central é o centro arquetípico do processo. Bom, vamos chegar no mais importante. Principais descobertas. As principais descobertas. Que é aí que mais, assim, realmente fizeram o vazio, né? O vazio de mente e coração, esse modo da gente principiar o Tai Chi sempre esvaziando mente e coração. Né? O vazio me trouxe uma série de reflexões, não dá nem para falar todas. Mas, assim, eu acho que a gente só consegue acolher a gente mesmo no vazio e acolher o outro. A gente que trabalha na saúde pública, a gente está sempre cheio, a gente está sempre cansado, sempre entupido de coisa. Então, quando a gente consegue ter um tempo para esvaziar, eu acho porque o mais importante é olhar o outro, é ver o outro, é acolher o outro. A gente só consegue ver o outro. Então, eu acho que para o psicoterapeuta, o vazio é um ensinamento muito importante. Você pode se entupir de teoria, aprender tudo, decorar tudo, mas você não tem uma relação interessante com uma outra pessoa que você esteja cuidando se você não esvaziar, porque você não vai acolher o outro. A gente tem preconceito, os nossos preconceitos nos pegam, as coisas as nossas ideias fixas, né, as teorias que a gente acredita, né? Então a gente tem que esvaziar para conseguir acolher o diferente, senão não cabe. Né? Tchau. Então o vazio foi uma descoberta fantástica. Foi uma assim, do Tai Chi, que a gente, dentro da prática. Né? Depois o eixo de ligação céu e terra, que corresponde ao corpo, à nossa coluna, né? Esse eixo, porque a gente percebe que às vezes o eixo está meio, né? Esse eixo íntegro, que é a ligação de céu e terra. E uma descoberta também
que foi, assim, acho que a mais importante, foi o centro. Foi que nós podemos, dentro da gente, unir as energias opostas e complementares. União esta, geradora de vida, de criação e equilíbrio. Então, esta descoberta foi, acho que, a mais importante. Esse Tai Chi. Vocês estão vendo? É aqui, tá? Né? Aqui. E isso aqui, a gente pode fazer aqui, dentro da gente. A gente pode unir dentro da gente o oposto. Vamos lá. Eu tenho um poema sobre o vazio, né? Esse aqui eu tirei do Tao Te Ching, eu acho que é do Tao Te Ching, do Sherm. Na verdade, não é um poema, não, é um comentário do Sherm sobre o esvaziar, que é uma versão que eu gosto do Tao Te Ching. Ele falou que ele ia levar para todo mundo e eu achei que ele tinha levado o meu. Quando eu fui assinar, e não está nenhuma assinada, né? Eu não reparei nisso. Agora que eu vi também, ó. Gente, tem alguém falando e está interferindo. Isso. Posso Então, falar? fazer. É sexta-feira. Quem vai lá hoje? Ou amanhã? O Marcos. Fala pro Léo. Esvaziar-se para permitir o preenchimento é como a xícara, que precisa estar vazia para receber o chá. Como a memória de um computador, que precisa estar vazia para receber novos dados. Ou como o coração de uma pessoa, que precisa ser esvaziado das impurezas para ser preenchido com a energia do nível da pureza do Tai Chi. Quem possui a consciência nesse grau de esvaziamento consegue contemplar o mundo de maneira abrangente e se torna permanentemente capaz de receber as manifestações da vida como elas são em sua essência. Eu achei isso tão bonito, que dentro do vazio, quem consegue esse esvaziamento consegue contemplar o mundo de maneira abrangente, né? Quando a gente está cheio, a gente não consegue contemplar o mundo. Não consegue, às vezes, nem olhar o outro. E muito menos contemplar o nosso mundo interno. Né? Então, isso foi uma descoberta fantástica. Bom. Daí, pode ser o próximo, isso. Tem um termo, né, dentro do taoísmo que chama-se Wu Wei, que seria a não ação, que dentro do vazio existe a não ação, permitindo a manifestação da ação verdadeira. É deixar os desejos desapegar para entrar em contato com o tal que está em nós. Esse é o Wu Wei, que tem muito a ver com o processo que Jung chamou de individuação, né? Porque o que acontece com a gente? A gente, às vezes, pensa que a gente quer uma coisa. Então, a gente fala, eu quero, desejo conquistar isso, conquistar aquilo, conquistar isso, quero tal emprego, quero... A gente coloca rigidamente dentro da gente os nossos objetivos. Agora, às vezes, esse objetivo não corresponde à natureza mais interna nossa. Não corresponde, né? Então, o que é o Wu Wei? A verdadeira ação que vem dentro do vazio. Quando você está em contato com aquela coisa mais interna, a natureza interna que pode se manifestar. Né? Então, isso tem muito a ver com permitir que venha o processo de individuação. Né? Então, vamos lá? Vamos continuar no próximo slide. Deixa eu ver qual é o próximo que eu preparei aqui. Bom, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Então, quando a gente faz, gostaria de falar da preparação do abraço do Tai Chi, do abraço da árvore, a relação com a psicologia. Na preparação, a gente tem aquele esvaziamento, né? Depois da primeira manifestação, e depois a união dentro de nós, das duas energias dentro de nós. Né? No abraço.
Então, o que acontece? Esse símbolo, isso aqui, é um símbolo fantástico, né? É um símbolo que a gente deixa a gente pensar, né? Tem muito o que pensar desse símbolo. Isso aqui é a própria vida, a própria natureza. Porque quando uma energia está findando, a outra já está vindo. Quando a outra está vindo, a outra está indo, né? E essas duas energias são complementares dentro da gente. São os opostos que se juntam. São essas polaridades que se juntam. O que significa isso em termos de consciência? Significa assim, que às vezes a gente quer viver um lado da vida, um oposto. A gente acha que isso é bom e que isso é ruim. Então a gente vive uma polarização. Isso é bom e isso é ruim. O que é ruim não presta, o que é bom está ótimo. Então o que é ruim eu isolo, não entra, né? Se for pensar, tudo faz parte da vida. Tudo faz parte da vida. O que está aqui, o que está aqui. Tudo faz parte. Se essas partes conseguissem dialogar, né? O preto com o branco, como está aqui no símbolo, se essas partes conseguissem se unir gerando vida, uma vida nova, é o que o Jung chamou de função transcendente. Isso é a função transcendente, a união dos opostos, consciente e inconsciente, que vai gerar uma coisa no terceiro, né? Isso é a função transcendente. Então, isso é... o Byton falava da alteridade. O que é alteridade? É você ver o outro, né? Você vê o outro com a sua sombra, né? O outro com a sua sombra, e você se vê com a sua sombra também. Mas dialogando, que possa dialogar, né? Então, a gente pode pensar nisso quando a gente vê isso aqui, né? Que dentro de um tem o princípio do outro, dentro do yin tem o princípio do yang, dentro do yang tem o princípio do yin, né? E isso tudo forma uma totalidade, né? Totalidade, né? Através tem essa coisa da função transcendente que nos leva a uma nova consciência, né? Então é deixar que as coisas entrem, deixar que as coisas se dialoguem, né? E para formar uma totalidade, né? Na psicologia a gente trabalha isso também. A gente trabalha com isso o tempo todo. Porque aí começa aquela coisa, minha mãe isso, minha mãe aquilo, papapá. De repente a gente vê que tem sempre um outro lado, né? Então a gente junta os polos, para que a pessoa possa ter a função transcendente, né? Bom, vamos ver aqui, vamos pular essa foto do tal, porque já tem aqui, né? Então vamos para o slide para a próxima, sobre o abraço do Tai Chi. O abraço do Tai Chi, essa aí é uma fala do mestre Liu Pailin. O verdadeiro recolhimento se dá no centro, no ponto Tan, 3 dedos abaixo do umbigo. Recolha o espírito aí na região da origem fetal. O treino mais importante é se recolher, até se esquecer disso. O constante recolher promove a união interna, a sua vida se transforma. Essa região é a mãe dos 6 centros de energia, mais importante da frente e de trás do corpo. Aí se unem 6 tipos de eletricidade de cada um. Então, o abraço do Tai Chi é a postura que promove essa união e esse equilíbrio. Por isso que a gente fala, a pessoa está nervosa, abraça o Tai Chi, está se sentindo um certo, né, um mal-estar, um desequilíbrio, abraça o Tai Chi. Isso já ajuda. Eu lembro uma outra pessoa que... Deixa eu ver o que tem aqui depois. Uma outra pessoa que eu atendi lá no ambulatório de Pedreira, né? Ela estava com um câncer de pele, ela teve um câncer de pele que estava assim, em processo de cura, mas ela desenvolveu uma crise de ansiedade. Então, ela não conseguia
ela entrava na terapia, ficava falando, entrava numa agitação e não saía do mesmo ponto, ficava circulando em torno do mesmo tema, e a gente não conseguia avançar. Então aconteceu muito. Aí ela começou a fazer tai chi, aí antes dela entrar, a gente ficava no abraço. Eu falava assim, não, vamos ficar no abraço? Ela ficava no abraço, ficava uns minutos no abraço, e daí ela falava. Aí ela conseguia falar, aí ela conseguia relacionar, falar, refletir, porque senão ela não conseguia. Aí que eu comecei a perceber, falei, poxa, interessante, usar um pouco esse abraço na clínica, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma outra fala do mestre Liu sobre o abraço. Pode passar, Raíssa, por favor? O importante é a serenidade em uma unidade. O abraço do Tai Chi faz com que a pessoa aprenda a recolher os pensamentos dispersos. Cada vez que a pessoa pratica, equivale a um depósito. Assim, ao longo do tempo, a pessoa terá energia vital fortalecida. É como se fosse depositando dinheiro nesse banco na região do baixo ventre. Aí tem uma fotografia do mestre Cojerusa. Raíssa, vê se você consegue a próxima. Número 18. No abraço. Aí, não, a fotografia não foi? Então não foi. Aqui tinha uma fotografia do mestre Cojerusa no abraço, os dois bonitos. Isso aí. Acho bonita essa fotografia. Os dois recolhidos, um abraço. Você não está vendo, né? Mas você conhece, né? A Iris. Bom. Aí, a postura do universo, ou postura de abraçar a água, que é uma postura que eu também tenho utilizado até em consultório, né? Porque eu comecei a utilizar de algumas posturas. Eu trabalho com psicoterapia simbólica junguiana, mas assim, eu utilizo algumas posturas. Quando eu percebo que vai ser bom, né? E do abraço e da postura do universo, né? Mas eu quero ler uma outra coisa da postura do universo, que eu achei coisa que... Deixa eu ver. A postura do universo, ela é muito importante, nossa. Então, porque a postura do universo, a gente vai, é aquilo que eu falei daquele paciente, né? Aquela pessoa aquele esquizofrênico que começou a praticar, e as tensões vão sedimentando, vai limpando a mente, vai limpando o coração, né? As tensões vão descendo, né? A pessoa vai se enraizando. E ela entra em contato com esse vazio, com ela mesma. É um espelho. É um espelho. Às vezes as pessoas têm dificuldade porque entram em contato com coisas que não está fácil, né? Às vezes com a própria ansiedade, os muito ansiosos têm muita dificuldade, porque ficam incomodados com aquele tumulto interno, mas a gente fala, persista, porque é você. Isso que você está sentindo aí é você mesmo. Aquela tumulto, né? Os muito ansiosos sentem, né? Os deprimidos também sentem aquela depressão. Então, aqui, o mestre Liu Pailin, eu vou pegar uma fala que não está aí no slide, não, né? Quem consegue sedimentar como água turva, estabilizada, através da serenidade, alcançar a pureza do vazio, permanecer assim por um longo tempo até permitir o surgimento do movimento verdadeiro. Aí, no hexagrama 52, é o hexagrama do I Ching, que chama-se A Quietude. O I Ching é um livro, né, que tem
64 hexagramas, são trigramas superpostos, né? Então, o hexagrama, a quietude é montanha sobre montanha. Né? Pense na montanha, né? Ele pode ser relacionado ao abraço da árvore. E olha que o Will Heim, que faz o comentário do I Ching, desse hexagrama, ele fala: quando esses nervos dorsais são postos em repouso, é como se o eu, com suas inquietudes, desaparecesse. Quando o homem alcança essa tranquilidade interior, pode-se dirigir ao mundo externo e já não verá mais nele a luta e o tumulto dos seres individuais. Tendo atingido a verdadeira paz, ele poderá então entender as grandes leis do universo e agir em harmonia com elas. A ação que tem suas origens nesses níveis mais profundos não errará. Então, o que eu penso assim, a postura da árvore, né? Essa ação verdadeira, porque depois você vai para a vida, né? Eu penso nisso integrado à vida. Não é que a pessoa vai ficar na base da árvore, nessa paz fora do mundo. A pessoa, como ela vai para a vida de uma forma diferente, como ela vai ver a vida de uma forma diferente. Principalmente essas questões da polaridade, porque ela vê que tudo faz parte de um todo, né? Bom, vamos para o outro. Bom, agora são alguns termozinhos, eu estou terminando, né? Deixa eu ver que horas são. Alguns termos da psicologia simbólica junguiana, né? Que é o arquétipo central e tal, que eu já falei para vocês, né? O processo de individuação, que eu falei para vocês, que a individuação, Jung usou esse termo para falar do desenvolvimento psicológico, que ele define como tornar-se uma personalidade unificada, mas também única o indivíduo. Uma pessoa indivisa e integrada, a ideia de individuação. Os símbolos, também eu já falei, né, que são as representações psíquicas, que aparecem através dos símbolos. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu quero falar uma coisa. As funções estruturantes, né, que trabalham sobre os símbolos estruturantes para extrair significados e formar consciência. Então, as funções estruturantes são aquelas que eu falei, a suavidade do Tai Chi, essas características do Tai Chi, são funções estruturantes que trabalham sobre os símbolos para extrair significado e formar consciência, né? Cada vez que a gente pratica a flexibilidade, a suavidade, a gente vai estruturar a consciência, né? Mas eu queria falar com vocês um pouco sobre a neurose e sobre a sombra. A neurose, como é que eu pensei a neurose? A neurose são bloqueios, né? A não assimilação desses opostos dentro da psique, né? Então, é como se bloqueasse. Pensa um canal de energia que bloqueou, né? E aí reprimiu, né? E aí assombra, né? Quando uma função estruturante sofre uma fixação, ela fixa e atua dentro da compulsão de repetição e da resistência, sua tendência à inadequação social, à destrutividade. Isso é o conceito dentro da psicologia simbólica junguiana, né? Que aquilo que não vira consciência, aquilo que não consegue estruturar como consciência, que fica reprimido, e no corpo também, né? Ela forma uma compulsão de repetição, a pessoa fica repetindo, né? E a sua tendência é inadequação social. E o mal, é causar o mal. Causar você mesmo, o mal e o outro, né? Porque não conseguiu elaborar, não conseguiu fazer disso partir para um outro nível de consciência. Então fica repetindo. É a sombra, aquilo que hoje em dia se fala tanto, né, de sombra, né? Então, e a gente pensa assim que o Tai Chi, né, que a gente trabalha muito a fluidez dos movimentos, muito a fluidez do corpo, muito, então é uma coisa que a gente
percebe, às vezes, aonde que existe essas energias mais presas, né? Energias mais presas. E se você for pegar como um símbolo, se você for ver o que vem daí, uma psicoterapia, pode vir conteúdo, viu? Bastante conteúdo para ser trabalhado. Pode ter relação com várias coisas da vida da pessoa, né? Aí, eu falo sobre a alteridade, que é a posição dialética da alteridade, a posição contemplativa da totalidade. São dois conceitos do Carlos Buyton, né? Dentro da psicologia simbólica junguiana, a alteridade você considera o outro, você consegue ver o outro e lidar com o outro, né? É isso aqui que eu falo, esse diálogo mútuo, né? E essa posição contemplativa da totalidade que a gente consegue no Tai Chi, principalmente na meditação, né? O ego e o outro desapegam das suas diferenças. O foco da consciência é no todo, que engloba o ego, o outro, e transcende das polaridades. Aí a posição contemplativa da totalidade. A gente consegue isso muito nos abraços, que são meditativos, na própria meditação, né? Desapegar das diferenças e o foco da consciência engloba o ego e o outro e transcende essa questão das polaridades dos povos. Bom, para terminar, façam perguntas, viu? Deixa eu ver quanto tempo nós temos para perguntas. Sim? Só uns minutinhos. A função transcendente, eu já falei tanto, o professor Carlos Buyton, né? Para terminar, eu quero falar uma coisa aqui. Bom, o professor Carlos Buyton incentivava essas práticas corporais, meditativas, né? Ele dizia que o insight produtivo não é só da mente, que não é só da mente, que pode ser no corpo também, né? E o Tai Chi Pai Lin fornece símbolos e funções estruturantes que, quando são elaborados e conscientizados, levam ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal. Agora, o Jung falava uma coisa que eu acho muito legal, né? Ele falou numa palestra, foi a Maria Luísa von Franz, que cita num livro, né? Que ele dizia assim, que a Terceira Guerra Mundial pode ser evitada quanto maior número de pessoas unirem as polaridades dentro de si. Olha que coisa incrível, gente. Quanto maior número de pessoas conseguirem juntar as polaridades dentro de si, a gente talvez consiga evitar uma Terceira Guerra Mundial. Eu acho isso tão... eu acredito nisso, né? Porque a gente vê o mundo brigando com as polaridades, com as diferenças, e as pessoas se apegam exatamente nas diferenças. Não pegam, porque se as pessoas se apegassem, né, daquilo que realmente precisa ser feito, vamos cuidar da fome geral do mundo, vamos cuidar, junta todo o dinheiro, junta tudo em função disso, mas não, é nas diferenças que se apegam. Então, Jung dizia que com o maior número de pessoas que conseguirem juntar as polaridades dentro de si, né, pode ser, quem sabe, pode ser evitada a Terceira Guerra Mundial. Bom, é isso, gente. Eu tenho uns casos, mas os casos... eu acho que não dá tempo, né? Eu tenho alguns casos dentro do grupo, porque eu trabalhava com Tai Chi dentro do grupo de Tai Chi, com o olhar da psicologia, né? E na clínica. Agora, na clínica, eu levo algumas posturas, quando acho que é possível, né? Então, dentro do grupo, algumas vezes eu até conversava com as pessoas antes e tal, para ver um pouco da história de vida, levantava dados de anamnese, e depois a gente ia acompanhando, né, essa pessoa, a evolução dessa pessoa.
Então, na clínica, né? Deixa eu ver qual que eu posso falar. Eu vou falar só um. Então, por exemplo, eu vou falar, eu tenho uma menina que eu atendi, que ela se exigia demais dela mesma, né? Muito exigência, né? E aí, o que ela sente? Que a energia acaba. Ela começa a ter, depois de eventos de responsabilidade no trabalho, ela sente que a energia acaba. Aí eu comecei a trabalhar com ela um pouco essa questão do abraço mesmo, palmadas aqui para fortalecer um pouco essa energia, né, que vai embora, né? E esse centro, por que a energia se esvai, né? Uma outra moça, ela era muito briguenta, né? Vivia nas redes sociais, brigava muito com amigos, briguenta demais, né? E ela vivia nas redes sociais e era muito aberta para críticas, né? Então ela ficou até um pouco deprimida, tomava medicamentos, mas ela sentia que ela precisava lidar com sentimentos. Então foi muito boa a psicoterapia para ela ver esses sentimentos, mas a questão também do abraço, do tai chi, foi muito bom nesse descontrole, né? Essa coisa de achar que tem que já ir xingando, já ir gritando, já ir falando. Abraço, tai chi ajudou muito a controlar essa moça, que vivia brigando com todo mundo. E as redes sociais, que ela se expõe demais também, ela percebeu que tinha que se expor um pouco menos. Gente, eu acho que o tempo já foi. Alguma pergunta? Veja aqui, Rica, acho que não tem pergunta nenhuma. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu dei uma resumida aí, porque o tempo... Marinês, eu gostaria de reforçar o meu agradecimento, tá? Pela sua disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento, a sua vivência com Tai Chi Pai Lin, tá? A mestra Jerusa Chang, né? Até em nome dos colegas da área, o Francisco Trócoli, o Dr. Emílio, mas é um agradecimento extensivo a todas as professoras também que acabam acompanhando os alunos nos cenários de práticas, né? E acho que é só uma questão que o pessoal colocou, Marinês, que foi perguntado no chat, se é possível compartilhar essa apresentação no nosso grupo. Sim, é possível. Você gravou? Foi gravado? Isso, foi gravado a aula, tá? Podemos compartilhar a aula também gravada? Certo, pode, não tem problema não. Ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, depois que assistir, na verdade, o que acontece é que são tanta coisa, né? Mas assim, se eu tiver alguma dúvida, a gente pode conversar mesmo. Tá? Você quer fazer uma pergunta? Tem alguém que quer perguntar? Não. Eu quero, mas não é disso, Adalberto. Eu quero saber aonde que está para a gente assinar a lista.